Oi, sejam muito bem-vindos ao meu canal Relatos da Madrugada. E no vídeo de hoje vamos falar sobre criaturas misteriosas. Se você gosta desse tipo de relato real sobre o sobrenatural, fica até o final do vídeo que eu acredito que você vai gostar. Relato número 1. A mula sem cabeça da rua. A primeira pessoa que contou ter visto aquela mula sem cabeça na rua em que meu pai morava quando eu era pequeno foi uma antiga vizinha da minha família, que agora já é falecida. Mas na época, ela contou essa história para várias pessoas. Uma noite, durante a quaresma, ela estava dentro de casa quando começou a ouvir um barulho estranho. Era um barulho de galope de cavalo, só que aquela rua não era comum passar alguém cavalgando. Era uma rua muito tranquila, onde praticamente só passavam os próprios moradores. Ela estranhou. Dentro da casa dela havia um pequeno buraco na parede, por onde dava para olhar a rua. E foi aí que ela decidiu olhar para ver o que estava acontecendo. Mas quando ela olhou, ela viu algo que deixou ela completamente apavorada e de boca aberta. Ela disse que viu uma mula sem cabeça passando pela rua. Era como um cavalo ou um burro, mas no lugar da cabeça havia apenas fogo. Ela disse que na hora ficou com muito medo daquela criatura perceber que ela estava olhando, então ela se afastou rapidamente da parede e não olhou mais, mas os galopes permaneceram. Relato número 2. A mula que caminha durante a quaresma. Outro parente meu tio-avô, também me contou algo muito estranho sobre aquela mesma rua. Ele disse que naquela região as pessoas comentavam que durante a quaresma era comum ouvir ou até ver a mula sem cabeça passando por ali. Segundo os relatos, ela aparece em uma esquina da rua e segue caminhando até a outra e faz isso várias vezes durante a madrugada. Diziam que ela ficava andando por ali até amanhecer e simplesmente desaparecia. Relato número 3. O galope da madrugada. Minha mãe também teve uma experiência estranha relacionada a isso. Um dia ela estava sozinha em casa. Ela estava grávida naquela época. O pai e minha avó não estavam em casa. Embora todos morassem no mesmo terreno, estava só minha mãe. Já era por volta de meia-noite ou mais, ela não se lembra, quando ela começou a ouvir um barulho. Era um galope de cavalo passando pela rua. Na hora ela estranhou muito, como eu disse, porque não é comum ter cavalo naquela rua, e muito menos naquela hora da madrugada. Foi então que ela lembrou de uma coisa. Era tempo de quaresma. Naquele momento ela pensou que pudesse ser a mula, sem cabeça passando pela rua. Ela nem se atreveu a olhar. Relato número 4. A bola de fogo ou boitatá. Gente, pra mim boitatá era uma cobra com olhos de fogo, mas depois de tantos relatos que eu ouvi sobre boitatá, eles falam que é uma bola de fogo. Então, né? Outro relato da minha família envolve uma criatura muito famosa no nosso folclore, o boitatá. Meu tio-avô contou que certa vez ele foi pescar com 5 amigos durante a madrugada. Durante a madrugada, não. Ele foi pescar com os amigos dele e eles posavam durante a madrugada. Durante a madrugada eles saíram para caçar e em determinado momento o meu tio ficou sozinho cuidando da fogueira. A fogueira estava bem acesa e de repente ele viu uma bola de fogo cair em uma árvore. No começo ele pensou que poderia ser a fagulha da fogueira, mas logo ele percebeu que não era isso. Aquela bola de fogo começou a pular de uma árvore para outra. Foi então que ele pensou em algo que tinha ouvido antes, que aquilo poderia ser um boitatá. Na hora ele ficou com um pouco de medo, então ele começou a jogar mais lenha na fogueira para espantar aquilo. Só que aquilo continuava pulando para lá e para cá, para lá e para cá, até que uma hora desapareceu. Relato número 5. O cavalo misterioso. Esse relato aconteceu com a minha avó, a mãe da minha mãe. A minha avó contou essa história, que uma noite ela estava passando com meu avô, eles estavam indo a pé pro sítio da sogra dela. A estrada estava deserta, estava tudo escuro e durante o caminho a minha avó percebeu um cavalo que começou a andar do lado deles, mas os cavalos assim do nada. E ela achou muito estranho, era um cavalo muito estranho e que simplesmente apareceu ali. Ela achou que o meu avô tinha visto, não quis falar nada para não assustar ele. O cavalo continuou andando ao lado deles por um bom tempo, até que de repente ele simplesmente desapareceu quando eles estavam chegando perto da casa da sogra da minha avó. Quando eles chegaram na casa da sogra da minha avó, a minha avó contou o que tinha visto pro meu avô e ele disse que não tinha visto cavalo nenhum. Esses foram alguns relatos que aconteceram com meus parentes. Se você gosta de histórias envolvendo o sobrenatural, se inscreve no canal que vem muitos vídeos por aí. Deixa o seu like,
Ative o sininho das notificações e deixe sua história nos comentários ou, se preferir, envie por e-mail. E foi isso. Beijo. Tchau.